Oi, gente! Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a Stephanie. Aqui é o Júnior. E estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal. E o vídeo de hoje é um vídeo muito legal, que a gente vai dizer algumas dicas aqui para vocês como evitar problemas com sogro e sogra, né? Muita gente fala aí como a gente pode evitar, né, problema, a minha sogra se mete, o meu sogro se mete e tal. Tem gente que tem muito problema com isso, de verdade. Tem gente que tem muito. Manda muita mensagem, tem gente que bota muita dúvida sobre sogro e sogra, né? Como lidar com isso. Isso, então a gente vai destacar aqui alguns pontos importantes, né? E que vai te ajudar com certeza, eu espero que ajude. Então você já pode curtir, você pode comentar, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. E também seguir a gente nas redes sociais, ela vai deixar aqui ou aqui. Isso. Ela que manda na edição. Segue a gente aí, tá bom? Nas nossas redes sociais, a gente tá sempre por lá. Então é interessante você estar lá também com a gente. Então vamos lá pro vídeo de hoje. Então, gente, como a gente falou aí, a gente vai falar sobre a questão do sogro e sogra, né? Sobre os pais da moça, os pais do rapaz, que ficam interferindo às vezes, querendo botar-lhe o dedo, querendo dar palpite, querendo atrapalhar, tá? Então, o primeiro ponto que você precisa saber é o seguinte: quando você casa, você e sua esposa, ponto. E também você precisa entender que existem três famílias. A primeira, a que você mora com seus pais, é você e seus pais. A segunda família é você, sua esposa e seus filhos. E a terceira que serão seus filhos, certo? Então, primeiro, quando você casa com sua esposa, o primeiro ponto que você deve fazer é cortar o cordão umbilical almático, espiritual, emocional, seja lá qual for que você queira chamar. Mas corta o cordão umbilical para que você não fique com aquela dependência de que tudo que acontece dentro do lar você vai lá e corre e fala: mãe, aconteceu isso, tal. Fica sempre falando do que acontece na vida de vocês, certo? Isso. Sendo que o que acontece dentro do lar de vocês só cabe a vocês dois e a Deus. Primeiro ponto, certo? Não liguem pro barulho aí, gente. Aqui a gente mora na avenida, como a gente sempre fala, tá bom? Isso. Mas então, olha só. Então, primeiro ponto, você entender isso. Existem três famílias. Quando você vai para a segunda família, que é a sua, que você vai construir, corta o cordão umbilical. Você não deve mais satisfação da sua vida conjugal com os seus pais, certo? Tudo que acontece no lar cabe a você, a sua esposa e a Deus, certo? Vocês três. Mais ninguém. Primeiro ponto, certo? E você vai ter que deixar isso claro para os seus pais e para os pais da moça, que agora vocês são um e vão construir a família de vocês. E eles não têm nada a ver com isso mais, certo? Então, palpites e opinião de seus pais não adiantam mais, certo? A não ser que eles queiram dar um conselho, tipo, que seja benéfico. Aí você pode pegar ali e, enfim, aplicar vai ajudar em qual área? Nessa área você pega, peneira bem ali o conselho, vai funcionar nessa área, então aplica. Mas se for uma opinião, um palpite, que não vai ajudar em nada, que é só pra se meter na vida de vocês, descarta. A regra quebra tudo, certo ali? E também tem, tem o seguinte, né, meu amor? Você tem que ver, tipo, o tipo de pessoa que vai dar o conselho. Sim. Tipo, se os seus sogros, né, não tem um casamento feliz, não tem um casamento bom, como eles vão dar conselho sobre casamento pra você? Se eles não têm, se eles não praticam, se eles não vivem isso. Entendeu? Sim. Então você tem que ver muito isso mesmo, né? Em Exatamente. relação a questão dos conselhos. A questão dos conselhos. Porque tem gente que fala que conselho não é bom. Conselho é muito bom e é muito bem-vindo, sendo que seja um conselho que traga resultados da fala de quem está dando o conselho, certo? É um conselho dado de quem não tem resultado na vida, como ela falou, na vida conjugal. Uhum. Você pode partir do pressuposto que é o seguinte: eles não têm ali resultado no conselho que eles deram, mas se você vê que vai funcionar na vida de vocês podem aplicar sim. Sendo que vocês não vão seguir o exemplo dos pais, da moça ou do rapaz que não tem um casamento tão feliz. Entendeu? Então é assim que funciona. Então, para evitar problemas, pode falar. Quem não vive não tem como falar sobre aquilo. Exatamente. Você só tem como falar sobre aquilo se você vive. Até porque tem muitos pais, por exemplo, acontece bastante. O rapaz e a moça vão casar. Os pais, seja lá de qual for, não tem um casamento feliz. Começa a plantar sementes na cabeça deles para falar o seguinte: não casa agora, é muito cedo, casamento dá problema, dor de cabeça, e, enfim, vai uma série de coisas. Mas você vai ver que quem tem um casamento feliz, benéfico, saudável, vai aconselhar da diferente maneira, vai aconselhar o seguinte: case, é muito bom, seja feliz ao lado do seu esposo e vice-versa.
Porque a pessoa ela tem um casamento feliz e ela sabe o quão bom é estar casado. É verdade. Certo? Agora, quem não tem um casamento feliz acha que tem que ser empoderado e viver sozinho, que não precisa de homem e de mulher, certo? Só que isso é uma grande mentira, certo? Porque Deus lá no Éden, lá no início, lá em Gênesis, fala assim, ó, não é bom que o homem esteja só. Deus, na sua onisciência, percebeu que o homem estava só e falou, não é bom que ele esteja só. Vou fazer uma mulher que auxilie, que lhe ajude, que esteja ali companheira um ao outro. Ou seja, o homem e a mulher se ajudando, eles vão muito mais longe. É por isso, primeiro ponto, certo? Isso. Então, quando a pessoa dá um conselho desse é porque ela não tem um casamento feliz. Em relação a sogros e sogras, tipo, quando eles estão se metendo, né, quando os pais de ambas as partes estão se metendo, é porque algum dos dois está dando cabimento. Sim. Certo? Que tem aquelas pessoas, né, que quer entrar na sua vida sem você dar abertura. Existe também esse tipo de pessoa, existe. Mas se eles estão entrando, né, a maioria das vezes é porque você está dando cabimento, você está abrindo ali para eles. Sim, você fica falando de vez em quando do que acontece, do que você... Então é isso que a gente está dizendo, né? Você não corta. Corta, não fala. Cortar, só cabe a vocês não dois. Tá falando tudo que acontece na sua vida, né? Você não vai deixar de conversar, a gente não tá dizendo isso. Deixar de conversar, deixar de... né, de estar falando ali tem que e tal. ter, sim. Isso tem que ter, é importante. Tem que ter o relacionamento familiar, como, entendeu? Agora, o que não vai ter é o seguinte, não vai ter picuinhas, conversinhas do que acontece no seu lar, o que cabe ao seu casamento. Ao seu casamento. Certo? Porque é o seguinte, por que às vezes os pais querem se meter, os pais da moça ou do rapaz? Porque um ou outro tá ali falando o que tá acontecendo, a gente brigou hoje, a gente não comeu direito hoje, e várias coisas vai falando do que está acontecendo dentro do lar. Ah, estamos passando dificuldade assim, assim, assim. Ela fica doidinha comigo, às vezes ela ficava. Hoje em dia, até que ela aprendeu mais. Ela fica doidinha porque, tipo, eu tô doente, tô com uma dor em tal canto. Ela achava que eu tinha que falar para os meus pais. Eu não vou falar. Primeiro ponto, eu não falo dos meus projetos que eu tô fazendo, não falo porque cabe a mim e a ela, certo? Então, primeiro ponto, nós estamos caminhando junto, construindo junto. A nossa família. Então, eu não falo, tô doente, tô na beira da morte, não vou falar, não sei que ela fale, certo? É assim que funciona, Júnior, tu tá extremista. Por um lado, sim, mas eu vou falar no último dos últimos casos, ela sabe como eu sou. Porque esse é o jeito dele, é o meu jeito. Né? Eu sou mais um pouco ligada à família, entendeu? Mas e tem esse tipo também, que é as personalidades. Tem as personalidades, né? Geralmente a mulher é mais assim. Sim. Geralmente a mulher é mais ligada, mas também existe homens assim. Né? Como existe. Então você tem que saber ali o que, né? Destacar os pontos. Será que isso vai ser preciso eu estar falando? Entendeu? Tem coisas que não necessita falar. Tem coisas que você vai falar só por falar, que não vai. Por exemplo, nós estamos aqui em São Paulo, nossa família lá no Ceará. Aí eu tô com um problemazinho de saúde, ou seja lá o que seja, que dá pra ser resolvido entre nós e aqui. Do que adianta eu falar, sendo que eles estão lá e, enfim. E primeiro ponto também, uma das coisas que você precisa fazer, tem famílias e tem, né, casais ali, que ficam dependendo da ajuda dos pais financeiramente. Não façam isso, cortem isso também, tá bom? Cortem, casou, se vira, arruma uma forma. Se depender da ajuda deles, eles vão estar lá toda hora, claro, se metendo na sua vida. Entendeu? Então, a gente aprendeu isso, a gente foi aprendendo e a gente foi, né, amor, reajustando isso. Corta pelo tronco mesmo. Ah, tá difícil, tá. Arruma uma forma de criar rendas, de ganhar dinheiro, mas não depende. Tá? Uma vez a mãe até ficou meio estressada comigo, na experiência que a gente vive, a gente vai contar. Ela mandou um Pix de um valor X, e aí eu pedi o Pix da minha irmã e devolvi. Aí ela ficou, não aceito não, mãe. Agora eu e minha esposa, a gente tem a nossa vida pra construir, a gente vai construir junto. Eu não sou mais bebezinho da mamãe, não. Agora eu sou homem, sou responsável pela minha família, agora eu tenho que prover. Aí pronto. Ou seja, você tem que ser direto, você tem que ser claro, tá bom? Você tem que falar de fato, tá? Estão querendo entrar, corta logo. Estão querendo começar a dar palpite, opinião. Corta pela raiz logo de início. Não, aqui é eu e minha esposa, quem dá as regras e quem manda aqui dentro somos nós. Isso, e o último ponto, assim, que a gente pode também destacar é, tipo, se tiver acontecendo... tá acontecendo algum problema lá em relação, né, a família do Júnior tá falando mal de mim, que sou a esposa dele. Ele que tem que resolver. A família dele, ele que tem que resolver. Igual modo, se acontecer na minha família, eu que tenho que resolver. Isso. A família de ambas as partes. Ele conhece a família dele, eu conheço a minha família, então ele que vai resolver. Sim. Você só vai entrar se por acaso, né, acontecer algo que seja preciso mesmo, você tem que entrar, tem que conversar, tem que se posicionar. Entendeu? Mas cada um resolve
do lado da sua família. Sim. Até mesmo porque, às vezes, não vai ter como. Se, por exemplo, você casou com uma moça e os pais delas não gostam de você, muitas vezes você não vai poder fazer nada. Você casou com ela. Você casou com a família também. Isso é uma mentira por um lado. Você casou com a moça. E a família dela não tem a obrigação de gostar de você. Certo? Porque às vezes tem alguns pontos que vai pesar aí, que você pode, por exemplo, a família dela tem uma condição financeira um pouco baixa, tem um pouco de escassez, uma série de coisas. Aí você é um cara que pensa alto, que tem projetos, que é obstinado, que é sonhador. Aí a família dela começa a te odiar porque você quer ser rico, quer crescer na vida. E a família dela é um pouco ali, uma classe, né, média e tal, e não quer crescer, tá contente com a situação financeira. Ou seja, essa diferença vai colidir. Aí a pessoa tem escassez na cabeça e você quer crescer, elas vão te odiar por isso. Então tem muitos fatores. E aí você vai ter que aprender o quê? Você casou com ela, você vai amar ela e vai criar uma família com ela. Certo? Então, mas tem intriga e tal. Gente, no mundo inteiro, se você for pegar, muitas famílias não gostam do marido ou da esposa por alguns fatores que não são ruins. É só porque a pessoa é uma pessoa diferente na personalidade. Verdade. Então é isso, gente. Acredito que a gente deu para destacar alguns pontos aqui, para o vídeo não ficar tão longo, né, meu amor? Sim. Se você acha que tem aí algum conselho, algo que você pensa, deixa aqui nos comentários que a gente vai se ajudando, vai conversando que aconteceu com você. E pode ajudar as pessoas que vão assistir o vídeo também. Isso mesmo. O seu modo de pensar, tá bom? Isso mesmo, gente. Então não esquece de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal, tá bom? Exatamente. E segue nas nossas redes sociais. Então é isso. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.